Olá, meus jovens e minhas jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, meus jovens, mais um vídeo voltado aqui com conteúdo para o público dos iniciantes. Mais um vídeo lá para nossa playlist do Investidor Iniciante. Se não conhece a playlist do Investidor Iniciante do canal Rodo Iniciante, convido aqui os amigos a darem uma olhadinha. Realmente eu deixei um pouquinho de lado ela por um certo tempo, mas agora estou alimentando lá ela com conteúdos que eu acho básicos, conteúdos fundamentais, mas lembrando que tudo é minha visão, como eu vejo o mercado, certo? Vocês têm todo o direito de ver de uma forma diferente. Então, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no seguinte: qual é o melhor momento para vender uma ação? Eu devo vender? Eu devo segurar a minha ação? Quando é que eu devo vender uma ação? E por que eu tenho que segurá-la? Então, é isso que nós vamos ver. Primeiro ponto, mais importante de todos, claro, já chega encarregando o dedo no like e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, pois é muito importante, meus jovens, os likes aqui, para saber que o conteúdo que eu trouxe aqui foi relevante de uma forma ou de outra para vocês, certo? Então, agora sim, o primeiro ponto importante relacionado ao conteúdo. Lembrando, antes de tudo, meus jovens, a gente tem que estabelecer: eu estou comprando a ação porque eu acredito na empresa? Eu estou comprando a ação porque eu quero usufruir de um determinado movimento de alta, ou quando romper uma máxima, algo do tipo? Isso tem que estar bem claro, que para mim aqui é o ponto de partida dessa questão de manter ou vender uma determinada ação. Então vamos lá, vamos começar na perspectiva do investidor. Quem é o investidor? O investidor, ele é o jovem que compra a ação porque ele acredita na empresa, ou seja, ele quer se tornar um sócio. Na perspectiva de quem quer se tornar um sócio de uma empresa, na minha opinião, claro, jovens, a única coisa que deve levar a pessoa a vender as ações é o motivo que levou você a investir nela desaparecer. Por exemplo, eu investi no Bradesco porque eu acredito no setor, é uma empresa que se valoriza muito, que tem bons dividendos. Mas vamos dizer, uma suposição, que o Bradesco comece a diminuir a quantidade de dividendos. Antes, o que eram lucros extraordinários comece a se transformar em prejuízo. Comece a se transformar em prejuízo atrás de prejuízo. Mas lembre-se, o Bradesco é um exemplo, jovem, é só exemplo. Por que eu tenho que falar isso? Porque tem vezes que eu falo uma ação, aí vem um jovem no comentário: falar da VEG é fácil, falar do Bradesco é fácil, eu quero ver falar de tal ação, não importa aqui a ação. Estou usando o Bradesco apenas como um exemplo. Então, se o que me levou a entrar no Bradesco é o fato dela ser uma empresa lucrativa, distribuir dividendos, lembrando que dividendos é uma coisa secundária, na minha opinião, porque o fato dela ser lucrativa é o principal ponto. E mesmo que ela não seja lucrativa, por exemplo, agora não estou falando de Bradesco, claro, mas se ela passar por um determinado ponto em que haja uma justificativa, realmente um cenário mais adverso, na minha opinião, é um cenário de curto prazo. No longo prazo, a empresa perdeu os fundamentos dela? Ela deixou de ser uma empresa eficiente? Não, é apenas uma coisa passageira. Então, na minha opinião, quando você investe na empresa, quando vira sócio de uma empresa, só se deve vender a ação se o motivo que levou você a investir naquela companhia sumir, ou seja, se a empresa perdeu os seus fundamentos. Agora, isso não se aplica a empresas com fundamentos ruins. Eu botei meu dinheiro numa empresa que só dá prejuízo. Aí eu quero ficar sabendo se eu tenho que manter ou vender aquela ação. Primeiro que não era nem para ter entrado. A questão é essa. Por que você entrou? Aí quando desaba, cai 80%, aquela pessoa: meu Deus, eu vendo ou seguro? Porque aí entra o terceiro caso, né? Que eu chamo aqui, o investidor perdido. Ele nem pega a tendência para comprar ou para vender. E ele nem olha o fundamento da empresa. Ele compra porque ele viu subindo. Opa, vai subir porque alguém falou para ele. Geralmente é assim.
Mas esse aqui eu não vou levar em consideração, certo? Então o primeiro caso é quem investe na empresa. Segundo caso é o jovem que compra tendência. Então, se eu compro uma empresa, na verdade, esse caso ele não compra empresa, né? Ele compra preço. Se eu compro uma ação que está em tendência de alta, formou um pivô de alta, o preço recua, começa a subir, pronto. Eu estabeleço um alvo, rompeu aqui, entrei. Quando é que ele vai vender essa ação? Quando ele chegar ao alvo estipulado por ele. Esse alvo pode ser uma projeção de Fibonacci, a utilização da projeção de Fibonacci. Se não sabe usar a projeção de Fibonacci, só dá uma olhadinha lá na playlist do investidor iniciante. O alvo pode ser, por exemplo, um fechamento de gap. O alvo pode ser, por exemplo, aqui eu estou no IBOV, claro, mas vamos dizer que o IBOV fosse uma ação. Pode ser o atingimento de um topo. O preço está aqui, ó. Vamos dizer que o IBOV faça isso. Aqui não é IBOV, não seria ação. Faça isso e vai bater aqui. Eu sei que aqui é uma região para dar briga. E eu acho que ali vai ser muito difícil. Eu não quero ficar posicionado. Pronto. Você atingiu um alvo. Você usou alguma coisa objetiva para estabelecer um alvo. Mas vejam que cada um ele vai analisar o mercado de uma forma diferente. Pode ser que eu aceite segurar até aqui. Pode ser que eu venha até esse outro topo. Mas, de toda forma, é um alvo. Agora, por exemplo, o cara comprar uma ação porque ele viu, por exemplo, aqui subindo. Vamos dizer que aqui, novamente, supondo que isso aqui é uma ação. Comprou aqui, ó. Opa, agora vai bater lá em cima, vai bater nos 20, agora é Lua, agora é Marte, é Júpiter, e o preço só vai fazer isso, ó, vamos dizer. Aí ele vem, você acha que eu devo vender minha ação? Aí você vê, a empresa não tem lucro, a empresa lixo, é prejuízo atrás de prejuízo. A empresa estava em tendência de baixa e o cara comprou. Como é que você vai apontar, explicar assim, rapaz, você tem que vender aqui. Se o cara já fez tudo errado, se você começa errado, tudo que vem posteriormente já está no erro, certo? Então não tem, cara, você comprou errado. Quem que deve sair? Quem que deve escolher o local de sair? A pessoa, ela tem que pensar o seguinte, eu posso vender aqui e posteriormente eu voltar a fazer só isso. Mas vejam que no momento que você vende, você não sabe o que vai acontecer, porque você já está errado. Se você tivesse parado e analisado o preço ou a companhia antes de entrar, aí já é outra coisa. Por exemplo, vamos dizer aqui que aqui fosse outra empresa e a gente tivesse aqui, ó, um aumento muito forte, rompimento de topo, e eu já tivesse posicionado aqui, chegou aqui no rompimento do topo, eu vendi metade da minha posição e vou carregar até o dobro, ó. Do que fez aqui, eu espero o dobro aqui. E aqui eu vendo minha outra metade e seguro o resto. Vamos dizer que eu faça um trade bem longo com ela. E vou procurar outras ações. Eu tiro o meu lucro, né? Vamos dizer assim, eu tiro o meu lucro e deixo só o que eu investi lá. Isso é uma outra possibilidade. Mas vejam que não existe isso, o momento correto ou o momento certo. Não existe uma resposta única. Tudo depende do que você quer com aquela ação. Quais são seus objetivos? Quais são suas intenções com aquela ação que você comprou? Percebem? Percebe que não é uma resposta em si. A questão não é o fato de ter que segurar ou não ter que segurar, mas sim o que você pensou antes de entrar. Que tudo tá antes. Porque depois que você fez, aí complica. Porque vamos dizer que aqui fosse o contrário. Eu me posicionei aqui, vou botar em verde agora, que é o mesmo canto, né? E só fez cair. Pronto, ó. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estivesse operando, eu teria estopado aqui, ou um pouco mais para baixo, teria estopado, eu teria vendido, porque a operação deu ruim, ela veio contra mim, se eu estivesse operando o preço. Agora vamos dizer aqui que fosse uma companhia boa,
tá dando lucro, tá dando tudo certinho, ou não. Ela tá com um período aí de uma crise momentânea, tá passando por um momento difícil, mas é uma empresa boa, é uma empresa que tem fundamentos, é líder no setor dela, e o preço só caindo, preço só caindo, preço só caindo. Veja que eu não olhei stop, não olhei perda de fundo, porque eu tô comprando a empresa. Então vejam que eu teria vendido porque estopou, se fosse na perspectiva de operar preço, e na perspectiva de investir na empresa, eu estaria com a empresa. Agora vamos dizer assim, a empresa tá boa, tá só subindo, mas eu não quero mais ser sócio dessa companhia. Ela não perdeu os fundamentos, mas eu não tenho mais interesse nela. Eu vou pegar esse dinheiro e investir em outra que eu acho que tem um potencial de se valorizar mais. Tá errado? Não tá errado. Porque veja, você tomou a decisão antes de acontecer. Na sua análise, agora é uma análise, não um chutômetro. Vamos dizer que eu peguei numa empresa lá que está bem descontada, eu acredito que ela vai se valorizar por causa disso, disso e aquilo. E eu resolvi rebalancear a minha carteira, isso é uma coisa. Agora também, se depois que você mudou, aquela companhia que você estava, o preço dela disparou, e a que você entrou, o preço ficou lá congelado, é outra coisa. Lembre-se, você não mudou por causa do preço, você mudou por causa da companhia. E a sua decisão foi antes. O que aconteceu depois não tem como você controlar, porque senão fica uma bagunça. Você saiu de uma empresa, ela disparou, você tá na outra, aí o que você faz? Que corre o risco, né? Se você não analisar, você vende aquela que você achou que era maravilhosa, que valia a pena você aportar nela, e volta para a antiga. Aí quando você volta para a antiga, começa a desabar tudo. Veja que embolou tudo. Você não comprou a empresa, só foi ela dar uma disparada que você voltou para ela, você comprou um topo. Aí depois que você compra o topo, faz o quê? Só cair. E aquela outra que você tava, que você achava que ia disparar, que tava quietinha, volta a subir. Veja como embola tudo. Enquanto que se você pensar uma estratégia, seguir uma estratégia antes, pensar antes e depois seguir ela à risca, meu investimento é de longo prazo. Vou botar nessa daqui e esquecer. Ou não, essa aqui ela já me deu lucro tanto, eu vou botar e acredito que a outra tem mais potencial. Pronto, eu vou esquecer meu dinheiro lá, investimento de longo prazo. Esse negócio de ficar mudando toda hora, cada mês, geralmente ele corta o potencial de valorização do longo prazo, porque as ações elas tendem a ter o seu resultado, o seu retorno maior no longo prazo, através dos aportes constantes, através da diminuição do preço médio. Não tem mistério, certo? Então, na minha opinião, é isso. Não existe uma resposta fechada. Tudo depende de qual sua intenção. Então, deixe aí abaixo seu comentário. O que vocês acham sobre essa questão do momento certo, momento errado, de vender ou de comprar, de segurar, de largar, beleza? Então, meus jovens, muito obrigado a todos. Nos vemos aqui nas cenas dos próximos capítulos. Até mais, meus jovens e minhas jovens.